O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presente na Basílica Santuário de Nazaré, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam desta celebração em casa ou no seu ambiente de trabalho, aqueles que estão nos hospitais ou em tantos outros lugares, que nos acompanham também através do portal Basílica Santuário. É com alegria, então, que nos encontramos como irmãos e irmãs ao redor da mesa, da palavra e da Eucaristia. E hoje, de um modo muito especial, celebramos a memória dos beatos mártires brasileiros André de Soberal e Ambrósio Francisco e companheiros, que no 1600 foram martirizados no momento da celebração, justamente quando celebravam a Eucaristia. Aqueles que procuravam espalhar a boa nova do reino,
que procuravam semear a paz, foram colhidos ou tolhidos com um ato de violência. E eles não fugiram à realidade do martírio. Antes, foi a ocasião para eles confirmarem a própria fé no Filho de Deus, confirmarem a própria fé no que estavam celebrando, a Eucaristia. E fortalecidos pela palavra que tinham escutado e meditado ali mesmo, tornaram-se as testemunhas fiéis do amor de Deus. Edificaram assim a comunidade, uma comunidade cristã que não se dispersou, que não perdeu as suas orientações básicas, que era aquela de Cristo Jesus. Perderam seus pastores, mas não perderam o seu grande chefe, Jesus Cristo. Permaneceram fiéis. E é assim que a liturgia da Palavra de Deus hoje nos convida a vivenciar a nossa fé como cristãos. Nós vimos na primeira leitura, ou ouvimos na primeira leitura de hoje, a alegria de uma comunidade que, ao encontrar ou reencontrar o livro da lei que estava perdido, fizeram uma grande festa, um dia inteiro de festa, uma manhã para escutar a leitura do livro sagrado e escutar com atenção. Estavam de pés diante do ambão da palavra. E o sacerdote Esdras, justamente orientando a comunidade, animando a comunidade, restaurando, portanto, a sua identidade, a sua pertença ao Senhor, lia e explicava a palavra de Deus. Justamente para que os fiéis, o povo de Deus, fosse formado não nas vãs palavras de quem quer que seja, mas para que este povo santo de Deus tivesse na lei do Senhor Deus a sua razão de ser, tivesse a sua razão de agir, de realizar o bem, de fazer o bem aos irmãos, de fazer o bem à comunidade, a quem quer que seja, e antes de tudo, para viver um amor sincero e fraterno, e testemunhar assim este amor de Deus na própria vida e na própria caminhada, e cada um se sentir responsável pelo reino de Deus, de modo que a percepção de cada um era justamente: eu sou responsável, sou convidado a levar, eu sou convidado a apresentar o Senhor Deus a quem eu encontrar no meu caminho. Não é uma responsabilidade somente do sacerdote ou dos seus ajudantes, mas é uma responsabilidade de todo homem e mulher de fé. Por isso, todos aqueles que eram capazes de compreender, ali estavam. E a alegria foi contagiante, uma alegria que levou também ao pranto, mas não o pranto, o choro do desespero, da tristeza, não, daquela alegria
de pertencer ao Senhor. E, portanto, a conclusão desse texto justamente nos diz: e a alegria do Senhor é a nossa força. Tanto que quando concluímos a celebração da Santa Missa, muitas vezes dizemos: a alegria do Senhor seja a vossa força, ou a nossa força, todos juntos. Eis ali a origem desta expressão. E assim Jesus também, convidando os seus discípulos, os leva justamente a serem participantes desta obra. São eles que devem preparar o caminho do Senhor no coração, na própria vida, mas antes de tudo, e abrindo estradas no meio da comunidade, para que o reino de Deus possa sim instalar-se no coração e na vida de todos. A eles, por primeiro, coube a missão de dizer: o reino de Deus está próximo. Jesus, portanto, dá a eles esta autoridade, este poder de anunciar. São 72 os representantes assim de toda a comunidade. É uma escolha que Jesus faz, não perguntando a proveniência, de onde tu vens, que coisa tu faz, qual é a tua profissão, casado ou solteiro, jovem ou velho, idoso. Jesus não fez essa pergunta para ninguém. Escolheu os 72 e enviou: ide, anunciai. Jesus pediu uma só coisa aos seus discípulos: simplicidade, humildade. Neste binômio. E, portanto, alguém de coração simples, de saber acontentar-se com tudo aquilo que fosse apresentado para eles. Nada de escolhas pessoais. Um respeito pela pessoa que o acolhe, mas também um sinal de que quem vai no serviço da boa nova do reino não deve ir para procurar as suas comodidades, não deve ir para procurar a fama, o prestígio, nada. Portanto, Jesus diz: não leve nada com vocês, nem bolsa, nem alforje, nada, 2 túnicas, o essencial. Por quê? O principal não se leva na bolsa ou num saco. O principal o cristão leva no coração, na vida, que é justamente Cristo Jesus, a sua palavra, que contagia e faz contagiar a todos. E assim somos convidados também a sermos, e neste mês de um modo particular, o mês de outubro, o mês missionário, assumir a nossa dimensão de missionários na igreja, no nosso movimento, na nossa pastoral, em casa, na nossa família, aonde quer que seja. Ser missionário não é só do padre e da freira, é de todo cristão batizado. Somos, portanto, todos convidados e enviados pelo Senhor para hoje dizermos: e o reino de Deus está próximo. Esta é a melhor das boas notícias que recebemos cada dia. Tem gente que às vezes se pergunta: não tem outra novidade? Estamos no mundo das novidades, mas novidades que falem uma depois da outra. As novidades do bem-estar,
do mundo econômico, as novidades do mundo da política, das ideologias, todas vão se revelando falidas, incompletas. Mas a boa nova do reino é permanente, porque só ela é capaz de renovar a vida, só ela é capaz de renovar o coração, só ela é capaz de renovar as nossas relações interpessoais, só ela é capaz de nos motivar a enfrentar e a viver o nosso dia a dia com empenho, com amor, com generosidade. Que Deus então nos ilumine com a sua palavra e nos reenvie para a sua missão. E assim seja.